A pessoa nem fala comigo, não é nem minha amiga. Aí chega o Natal, fica, o que é que tu vai me dar de presente? Mas me dá uma vontade de dizer assim, minha filha, o aniversário é de Jesus, não é teu não, viu? Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu quero responder algumas perguntas sobre o Natal que me fizeram lá no Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, me siga porque sempre estou postando conteúdos que ampliam o seu conhecimento bíblico. Mas faça isso depois que você terminar esse vídeo. O Instagram é Patrick Braz Teologia. Combinado? Então, bora pro vídeo. Como surgiu a festa de Natal? O Natal surge quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. Então, o cristianismo recebeu a liberdade de criar festas cristãs que substituíssem as festas pagãs. O Natal, por exemplo, substituiu a festa Natalis Solis Invicti, que significa nascimento do sol invicto ou invencível. A comemoração do nascimento do Deus Sol foi substituída pela comemoração do nascimento do Sol da Justiça, o verdadeiro Sol invencível, Jesus. Alguns escritores cristãos primitivos fizeram uma ligação do nascimento do Deus Sol com o nascimento do próprio Jesus. Por exemplo, Cipriano de Cartago escreveu o seguinte: ó quão maravilhosamente agiu providência que naquele dia em que o Sol nasceu, Cristo deveria nascer. João Crisóstomo também comentou sobre essa ligação. Eles chamam isso de aniversário do invicto. Quem de fato é tão invencível como nosso Senhor? Então tudo começou quando os cristãos, com a liberdade que receberam do Império Romano, criaram festas cristãs em substituição às festas pagãs. Papai Noel, eu fui uma boa criança, eu tirei boas notas, eu ajudei mendigo. Era mentira, eu só falei. O que eu vou ganhar? Ele falou, nada, você é judeu. Bom, agora eu tenho algumas perguntas em comum aqui. Quando e como surgiu o Papai Noel? Fale sobre o Papai Noel. Se o Papai Noel é uma figura cristã, por que os cristãos demonizam tanto ele? Se o Natal é sobre o nascimento de Jesus, por que a figura que mais aparece é a do Papai Noel? Então, o que ocorre? Em 1100 d.C., o santo mais venerado pela Igreja Católica, perdendo apenas para Maria, era São Nicolau. E quando ele morre, muitas histórias e lendas ao seu respeito começaram a surgir. Por exemplo, muitas pessoas começaram a atribuir a ele a capacidade de realizar milagres. E outras pessoas começaram a dizer que ele era um grande presenteador, um ajudador dos necessitados. E há até mesmo uma lenda que diz que na época de Natal ele pedia brinquedos usados aos ricos para consertá-los e presentear as crianças pobres da sua região. Mas a fama dele só começou mesmo no fim do século XI, quando roubaram a sua ossada. E nós sabemos que para a Igreja Católica, os ossos dos santos eram relíquias assim valiosíssimas, né? E o roubo da sua ossada colaborou muito para o crescimento da fama dele e da fé nesse santo da Igreja Católica. Então, esse acontecimento trouxe de volta ao conhecimento do povo os supostos feitos de São Nicolau. O romanismo fez uma associação de Nicolau com a generosidade, e ele passou então a ficar conhecido como o Santo Milagreiro, presenteador e generoso. Mas no século XII houve uma revolução na forma das crianças adquirirem presentes na época de Natal. Elas iam de porta em porta pedindo presente às pessoas. Foi então que algumas freiras devotas a São Nicolau decidiram dar de forma secreta a essas crianças presentes e brinquedos, mas elas atribuíam o aparecimento desses presentes ao São Nicolau. E essa prática se tornou tão popular que na Europa foi criado mercados de São Nicolau, que eram locais onde as crianças poderiam receber presentes de Natal. Então, esse é o homem que inspirou a criação do famoso Papai Noel. Renas, trenós, duendes trabalhando com ele, fábricas de brinquedo, sua moradia lá no Polo Norte e a sua paixão por Coca-Cola, tudo isso são invenções da mídia. E o que é o Papai Noel, né, cara? Um velho barbudo que usa vermelho e ninguém acredita. Que ele acha que é o Lula? Agora, por que alguns cristãos demonizam
tanto a figura do Papai Noel, sendo que ele é uma figura cristã, algumas pessoas demonizam mesmo a figura dele, mas esse não é o meu caso, tá? Eu não tenho aversão ao Papai Noel e também não digo tá amarrado quando eu vejo um. Mas eu creio que ele seja um erro. Ele está em um lugar onde ele não deveria estar. Ele tira o foco da mensagem central e do próprio aniversariante, que é Jesus. Nós precisamos entender que o Natal não é sobre trocar presentes, reunir a família para um banquete e nem mesmo sobre ser generoso com os mais carentes. A mensagem do Natal é sobre o nascimento de Cristo, sobre o Filho de Deus, que se esvaziou de si mesmo para se tornar um homem em obediência ao Pai. Essa obediência custou a sua própria vida, mas resultou em nossa reconciliação com Deus. Ele nasceu, sofreu, deixou o seu santo evangelho, foi açoitado, crucificado, morto, ressuscitado para que o seu povo fosse livre da santa ira de Deus e recebesse a vida eterna. Essa é a mensagem de Natal. Por mais que Nicolau tenha feito boas coisas, elas não se comparam com aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Esse é um dos motivos de nós cristãos protestantes não termos tanta simpatia assim pelo Noel. Olha lá o cara de vermelho entrando, é o Papai Noel não, o Guilherme Boulos invadindo uma casa. É pecado ensinar os meus filhos que Papai Noel existe? Eu quero responder essa pergunta dando um exemplo prático do que aconteceu comigo há anos atrás. Quando eu era um pouquinho mais jovem, eu recebi do meu pastor a missão de dar um estudo em minha igreja sobre o Natal, né? Então eu falei sobre a origem e também sobre os seus desdobramentos. Obviamente eu não poderia deixar de falar sobre o famoso Papai Noel, né? Então eu falei sobre São Nicolau, como eu estou falando com vocês agora, e como a sua figura tem tirado o foco da mensagem real e central do Natal, que é o nascimento de Cristo. Então eu resolvi responder uma pergunta hipotética que era a seguinte: é pecado ensinar os filhos que Papai Noel existe? Era exatamente essa pergunta que você fez para mim. Então, muito jovem e inexperiente, eu acabei respondendo que não era pecado, mas que as pessoas estariam mentindo para os seus filhos. E eu me lembro que o meu pastor levantou uma das mãos e disse: Patrick, mentir é um grave pecado. Na hora, irmãos, eu lembro que eu fiquei completamente envergonhado, todo vermelho, mas imediatamente eu retomei o raciocínio e disse: irmãos, esqueçam o que eu disse. Sim, ensinar os seus filhos que Papai Noel existe é pecado, porque é uma mentira. O senhor é o Papai Noel? Meu tio se ajoelhou e disse assim: não, ô Whindersson, Papai Noel não existe. Foi triste, naquele dia ali pra mim foi triste, mas de boa, não acredito mais em Papai Noel, daquele dia pra frente eu só acredito em Saci Pererê e Coelhinho da Páscoa só. Então, irmãos, nesse Natal não se esqueçam desse puxão de orelha que o meu antigo pastor me deu, e não mintam para os seus filhos, Papai Noel não existe. E o que você acha de tudo isso? Deixa aqui nos comentários, não se esqueça de deixar o seu like e fazer a sua inscrição. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.